Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paz III da Universidade de Brasília. Conversaremos sobre o poema Soneto, de Ana Cristina César. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. E caso queiram ter acesso a mais videoaulas sobre obras do Paz, temos uma vasta playlist de análise de obras do Paz, cujo link estará na descrição logo abaixo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre a autora. Ana Cristina César nasceu no Rio de Janeiro em 1952 e se suicidou em 1983. Ela, além de ser uma grande amante da literatura, ela teve uma vivência acadêmica na área de letras, inclusive na área de pós-graduação, muito intensa, o que com certeza colaborou na qualidade da sua obra. Vamos falar aqui um pouco sobre as características gerais da obra dela agora. A autora fez parte de um movimento denominado poesia marginal ou geração mimeógrafo. Esses nomes decorrem do fato de que as obras desse movimento estavam à margem do mercado editorial e do uso de mimeógrafos por parte dos autores para produzir cópias de suas obras. Dois outros nomes relevantes desse movimento foram Chacal e Francisco Alvim. Esses autores também buscavam alternativas para não sofrerem com a censura da ditadura militar. Aqui é muito importante que fique claro para vocês que esses autores da poesia marginal estavam à margem do mercado editorial, ou seja, eles distribuíam seus poemas em cópias feitas no mimeógrafo, por isso também é conhecida como geração mimeógrafo. E eles eram responsáveis por fazer boa parte dessas cópias e também por distribuí-las. Então eles não conseguiam muito espaço no mercado editorial, mas isso não os impediu de produzirem e difundirem as suas obras. Aqui também é importante ficar claro para vocês que eles tinham alternativas bem criativas, para não sofrerem com a ditadura militar. Há relatos, inclusive, que alguns deles jogavam os poemas ou suas obras literárias do alto de prédios para que eles caíssem nas ruas e as obras não pudessem ser identificadas pela censura da ditadura militar. Ou seja, a ditadura não tinha como punir quem tinha jogado do alto de um prédio, não tinha como saber de quem era a pessoa que escreveu aquilo. Também, agora um pouco mais sobre a autora, vamos discutir aqui alguns tópicos. A temática dela costuma estar relacionada a reflexões íntimas a respeito de vivências do cotidiano urbano. Devido a essa temática, a linguagem dela vai ser mais próxima à oralidade e ao diálogo confessional. Esse tom confessional da obra dela, ela vai estar sempre não. Em muitos casos, em uma parte considerável das obras dela, ela vai estar confessando alguma angústia, algum sentimento muito íntimo. Então ela parece estar em muitos momentos, em um diálogo confessional. Ela tem um amplo repertório de recursos estéticos e também usa a mistura de prosa e poesia em seus versos. As principais obras dela foram A Teus Pés, que foi publicado em 1982, e Poética, de 2013, que foi organizado pela Companhia das Letras, na editora Companhia das Letras, que conseguiu fazer um excelente trabalho de reunião da obra poética dela. Então, se vocês quiserem conhecer profundamente a obra da Ana Cristina César, eu recomendo que vocês adquiram Poética, de 2013, editado pela Companhia das Letras. Vamos agora à leitura do soneto. Soneto. Pergunto aqui se sou louca. Quem saberá dizer? Pergunto mais, se sou sã. E ainda mais, se sou eu que uso viés para amar, e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém? É um fenômeno mor ou é um lapso sutil? Aqui, gente, eu quero deixar claro para vocês, antes de começar a análise, é importante eu fazer uma observação. Circulam duas versões desse poema, em que no segundo verso, há duas versões.
aqui, por exemplo, tem uma versão como a que eu coloquei aqui, que é quem saberá dizer. Existe outra versão que circula em que aparece quem quer saberá dizer. Ou seja, existem essas duas versões que circulam por aí. Eu escolhi esse quem saberá dizer por ser empregado em artigos acadêmicos. Mas eu não posso precisar, será necessariamente essa que cairá no PAS. A tendência é que seja porque é a que circula de forma mais comum em artigos acadêmicos que fazem a citação da obra dela diretamente. Tá bom, gente? Então vamos começar a análise aqui, falando, o poema é escrito em redondilha maior, ou seja, todos os versos possuem 7 sílabas poéticas, e em versos brancos, ou seja, sem rimas. Isso quer dizer que, como vocês podem ver em outros vídeos aqui do canal, especialmente das obras do Pais 2, né? Vocês já viram os nossos vídeos. O soneto, obviamente, possui 2 quartetos. O soneto italiano, né? Que é o soneto que é mais utilizado na literatura brasileira, possui 2 quartetos e 2 tercetos. E os versos, a redondilha maior são 7 sílabas poéticas. Ou seja, não é o mesmo que 7 sílabas gramaticais. Por exemplo, vou pegar aqui o primeiro verso para vocês verem. Pergunto que se sou louca. Vamos lá. P seria a primeira sílaba poética, a gente daria um risquinho aqui. Gum, segunda sílaba poética. Tua, terceira, porque junta, né? Aqui o e com a, então terceira sílaba poética. Que, quarta sílaba poética. Se seria a quinta sílaba poética. Sou, a sexta sílaba poética. Louca, sétima sílaba poética. A gente para no lou, porque lou é a sílaba tônica de louca. Tá bom, gente? Então por isso que são 7 sílabas poéticas e os poemas escritos com 7 sílabas poéticas são redondilhas maiores. E versos brancos são versos que não têm rima, ou seja, fica claro aqui pela leitura do texto em que nenhum verso rima entre si, ou seja, são versos brancos. Continuando a análise aqui do poema, tem na segunda estrofe uma referência a Fernando Pessoa, ou seja, o texto, a segunda estrofe vai dialogar com essa estrofe aqui do Fernando Pessoa, muito conhecida dele. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ou seja, quando ela escreve aqui que uso o viés para amar e finge o fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Ela dialoga, assim, não é que ela faz a referência completa e direta, mas ela dialoga com essa frase do Fernando Pessoa, que foi um grande poeta do século XX, né? Aqui, entre aspas, eu coloquei um fragmento da matriz de referência do Paz, tá bom, gente? Vocês podem conferir, tá lá assim, quando ela, na matriz, a referência ao soneto de Ana Cristina César. Na literatura, o poema soneto de Ana Cristina César brinca com a própria estrutura do soneto, para questionar-se enquanto indivíduo em busca de reconhecimento em seu estar no mundo. Então, esse questionamento enquanto indivíduo em busca de reconhecimento em seu estar no mundo é uma temática sobre a qual vocês precisam ficar muito atentos e atentas, tá bom? Há também um questionamento para uma interlocução relativamente imprecisa. Reparem aqui, ela fala aqui na terceira estrofe, né? Pergunto aqui, meus senhores. Afinal, quem são esses senhores? Aqui, meus senhores, tem um sentido bem polissêmico, né? Ou seja, tem vários sentidos. Pergunta aqui, meus senhores. É para o público que ela está falando, afinal? Quem é esse público? São os leitores dela? São os ouvintes dela? Pode ser os senhores numa relação de mais respeito ou não? Uma relação de subordinação ou não? Ela deixa relativamente vaga essa ideia dos meus senhores, né? Que é o público-alvo dela. Que são os interlocutores dela. Quem são esses interlocutores? Está aqui escrito, meus senhores. Mas quem são esses meus senhores, né?
não fica claro no contexto do poema isso. E a linguagem dela é bastante expressiva, ela possui uma linguagem expressiva, né, que nem sempre obedece às regras prescritivas de pontuação da norma padrão, como a ausência de vírgulas no verso. Pergunta aqui, meus senhores. Ou seja, pergunta aqui, meus senhores é vocativo. Como vocês devem saber, o vocativo ele é separado por vírgulas, ou seja, de acordo com a norma padrão com a prescrição gramatical da norma padrão do português, aqui deveria haver vírgula separando meus senhores, pois se trata de um vocativo. E ela, se vocês lerem aqui com atenção, vocês vão perceber que na segunda, na terceira e na quarta estrofe só há um sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação no final, o que reforça a ideia também de que ela está falando com alguém. Afinal, o mais comum é quando nós fazemos uma pergunta, essa pergunta ser direcionada a alguém. A pergunta é um indício, né, costuma ser, né, essa pergunta um indício de um diálogo com alguém, um questionamento para alguém. Tá bom, gente? Vamos aqui agora, como pode cair no paz. Eu separei aqui 4 tópicos de como eu acho que pode cair no paz. Tem a interpretação dos sentidos do texto, que é bem complexa, né, diga-se de passagem, e de sua estrutura morfossintática. Na estrutura morfossintática, eu acho que há uma tendência que caia a análise morfossintática das funções do que e do se durante o texto. Vocês podem reparar aqui, por exemplo, no poema, que existem várias ocorrências do que e do se, e que com funções diferentes. Por exemplo, no primeiro verso, pergunta aqui se sou louca. O se aqui é uma conjunção integrante. Aqui, e finge o fingir que finjo. O que também é uma conjunção integrante, assim como o se aqui é uma conjunção integrante. Só que o que aqui na terceira estrofe, esse que aqui, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina? Já é um pronome relativo. Então isso vai ter impactos na estrutura morfossintática do texto e também pode influenciar no seu entendimento. Então eu acredito que nessa análise de interpretação dos sentidos do texto e de sua estrutura morfossintática, a chance de cair algum item sobre as funções morfossintáticas do que e do se é muito grande, né? Essa análise, né? Porque o que aqui retoma loura donzela, por exemplo, que se chama Ana Cristina. Quem é a loura donzela que? O que está retomando loura donzela. Pronome relativo, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva aqui. E já aqui em cima, pergunta aqui se sou louca, já é uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva. E aqui embaixo, finjo, fingir que finjo, o que inicia uma oração, é uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva também. Então isso pode cair de alguma maneira, eles podem elaborar isso em um item, tá bom, gente? Há um questionamento aqui eu estou relendo aqui sem querer. Tem aqui também, entre aspas, mais um trecho que eu tirei da matriz de referência do PAIS 3, em que eles afirmam, né? Reflexões presentes nos poemas Consoada de Manuel Bandeira, Soneto de Ana Cristina César, Poema aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Hilst, e A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade, trazem elementos que complementam os diferentes olhares sobre as relações entre indivíduo e cultura. Ou seja, deixa bem clara a possibilidade de um diálogo, né, um item que dialogue esses poemas. Ou seja, é bem provável que caia algum item sobre uma possível inter-relação entre esses poemas no que diz respeito às relações entre indivíduo e cultura, né? Também pode haver um debate sobre o contexto histórico em que Ana Cristina César viveu. Vocês podem ver aqui, Ana Cristina César nasceu em 1952 e se suicidou em 1983. Aconteceu muita coisa nesse período, como a construção de Brasília, a ditadura militar, e o Brasil nesse período viveu uma realidade
social, econômica e política bastante complexa, né, gente? E por fim, eu acho que na prova de redação, o poema pode servir de base para a produção de um texto a respeito da loucura ou do autoconhecimento. Aqui é mais um palpite em relação à prova de redação, que pode haver esse comentário sobre o autoconhecimento, né? Esse questionamento do indivíduo sobre o reconhecimento do seu estar no mundo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado da aula. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar no espaço abaixo destinado aos comentários, tá bom? É isso, gente. Até a próxima. Tchau.